Contos de terror. A Casa das Sombras Nefastas. Escrito por Paulo Soriano. Do site contosdeterror.site. Narração: Senhor M. Não são poucos os que me julgam morto, disse-me Von Paulus. Há 30 anos que vivo recluso nesta vivenda, de insípida arquitetura, onde não há, em cômodo algum, uma nesga de lume sequer. Ao chegar, o senhor deve ter percebido, ao longe, que as janelas estão todas fechadas. Sim, elas são maciças, do ébano mais denso e retinto que a natureza pôde proporcionar, e não comportam vitrais. Elas jamais se abrem e os ferrolhos são todos soldados por dentro. O senhor não pode ver, mas as cortinas, sob as quais as janelas se escondem, são todas de um veludo negro e espesso. Eu havia chegado à casa de Von Paulus a seu pedido, quando o sol, cansado de rastejar sobre a abóbada celeste, precipitava-se preguiçoso para as goelas dos morros alcantilados, que neste fim de tarde perdiam pouco a pouco a aura que a distância azulava, e se revestiam de suaves e etéreos matizes avermelhados. Veio recepcionar-me, ao limiar dos portões de ferro enferrujado, um homem já de idade, pobremente vestido. Com uma mão, o velho senhor empunhava um molho de chaves, e com a outra, segurava uma bengala, na qual, aliás, não se apoiava. Outra bengala alcançava-lhe o antebraço, numa postura que me pareceu um tanto solene, como se esmeradamente dependurado estivesse o objeto na trave horizontal de um guarda-roupa, confeccionado para esse específico fim. Entregou-me uma das bengalas e me pediu, com um sotaque cuja origem não consegui distinguir, que eu o acompanhasse. Caminhamos por um jardim abandonado, onde a era e o limo cresciam e proliferavam, até a porta principal da rústica vivenda. O velho homem enfiou uma das chaves na fechadura e a fez girar. Quando a porta se abriu, entramos numa espécie de hall, ou corredor largo e curto, cuja evolução era subitamente interrompida por uma maciça porta de ébano. O homem selou a porta atrás de mim, e a escuridão caiu pesadamente sobre nós. Então ouvi que o homem abria com uma chave a segunda porta. Tomou-me pelo cotovelo e me conduziu como quem guia um homem cego. Depois parou, voltando à porta de ébano, para cerrá-la à chave, com outro reforço de várias trancas corrediças. Deduzi que o hall era uma espécie de antecâmara, erigida especialmente para evitar a entrada de luz natural. Voltando-se a mim, segurou-me, com uma mão leve e delicada, novamente pelo cotovelo, e em voz baixa, sugeriu-me que fizesse o uso da bengala. Quando paramos, ele disse: "O senhor pode sentar-se. Há uma cadeira exatamente atrás de vossa mercê." Foi então que ouvi a voz melodiosa de Von Paulus. Ao que saiba, deveria ter o barão mais de 70 anos, mas a sua voz parecia de um adolescente. Não pude deixar de imaginá-lo bem mais jovem do que realmente era. O timbre de sua voz me sugeria a de um homem alto, esguio, de ombros largos e gestos comedidos. "Ninguém me põe os olhos e ninguém eu vejo há 3 longas dezenas de anos", prosseguiu. "Provavelmente já estou cego. Meus olhos só enxergam esta densa escuridão, e certamente os nervos ópticos estão irremediavelmente atrofiados. Mas creia-me, nobre professor, esta reclusão e esta cegueira voluntárias são para mim tão indispensáveis quanto o ar que respiro. E as cautelas a que aludi são significativamente importantes para a minha segurança e a daqueles que me visitam. O senhor traz consigo fósforos? Se os traz, peço a gentileza que os disponha sobre a mesa, que está logo à sua frente. Trata-se de uma precaução absolutamente necessária, e não podemos correr riscos. Não imagina o senhor o perigo que uma única língua de fogo, por mais débil que seja, pode nos proporcionar." Tivesse eu seguido as recomendações de Von Paulus, o barão de Oberspreewald, e então
a tragédia não se teria abatido sobre aquela casa. De certo que deitei os fósforos sobre a mesa. Mas, como logo ficará evidente, não eram os únicos que eu trazia comigo. Certamente que o senhor deve estar cansado, mas ao mesmo tempo deve estar curioso. Em primeiro lugar, não sabe por que motivo eu o chamei, e nem cogita das razões de tanto cuidado, de tanta preocupação com a luz. As respostas o senhor as terá depois de um bom descanso. Agora, somente posso antecipar que todo este isolamento, toda esta escuridão de que sou voluntariamente cativo, deve-se unicamente a um livro. Este que o senhor pode alcançar, se estender mais longamente à mão esquerda. É um livro antigo, Boek van de Schaduwen. Peço que o leve consigo. Ele é a origem de toda a minha desgraça, a causa de meu irremediável retiro. Mas só o leia quando estiver em um lugar seguro, longe destas paredes sombrias. Bem, é tarde. Oinos, meu bom criado grego, o conduzirá até os seus aposentos. Se vossa mercê sente fome, ele poderá preparar-lhe alguma coisa. Ele é cego. Em minhas circunstâncias, somente um homem cego poderia me servir convenientemente. E se arranja tão bem na cozinha quanto uma dona de casa com vista apurada. Eu agradeci, mas recusei a gentileza. Estava ansioso demais para comer o que quer que fosse. Queria estar sozinho com o livro. Nada mais. O velho criado levou-me até um quarto do andar superior, onde eu me recolhi, repleto de emoções. A curiosidade latejava em minha alma em ondas potentes e constantes. Eu mal conseguia respirar. Não podia crer que, queimando as minhas mãos e bem ao alcance dos meus olhos, estava o livro das sombras. Um tratado abjeto, proscrito pela igreja, e que os estudiosos das coisas nefandas supunham definitivamente ter perdido. Em minha pequena bagagem, considerei que estaria viajando de volta em 2 ou 3 dias. Trazia fósforos e um pacote de velas. Tateando, encontrei o que buscava, e jogando as favas qualquer escrúpulo atinente à estranha proibição que me impusera o barão de Oberspreewald, acendi o lume. Era um livro extraordinário, atribuído ao ocultista Jan van Darknesses, dito de Chad Ridder. Tratava-se de um incunábulo, precariamente impresso, disforme, sem iluminuras e permeado de distintos caracteres tipográficos. Datava de 1495 e fora impresso nas oficinas de Anton Carberger. Os primeiros capítulos estavam escritos em holandês. Mais adiante, liam-se longas passagens em alemão e em latim. E havia extensas citações em hebraico e na língua dos marranos portugueses. Havia, finalmente, uma miríade de caracteres cirílicos primitivos. Uma tradução fidedigna seria difícil, mas não estava longe de minhas possibilidades. Afinal, já era eu, indiscutivelmente, um erudito, um linguista respeitabilíssimo. Em um breve momento de meditação, pude contemplar, despreocupado, o pequeno quarto em que me alojara. Compunha-se de um cômodo pequeno, guarnecido de uma cama estreita. Ali eu estava, de um escabelo e uma pequena mesa de cabeceira, onde havia uma moringa e um copo de cristal, nada mais. As paredes eram pintadas com tom escuro, e no local onde eu imaginava que estivesse a janela, uma negra cortina de veludo caía do bandol até os rés do chão. Foi então que percebi que, à luz indecisa da vela, algo se moveu.